Oi, boa tarde. Eu vou continuar a segunda parte, né, do vídeo, no caso aqui a terceira parte. Hoje é dia 2 de outubro de 2018 e eu estava falando sobre a questão do sacrifício que tanto se prega nos cultos da Universal, porque é incutido na mente das pessoas a questão do sacrifício, do perfeito sacrifício. E sacrifício, 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 ou seja, acaba colocando um fardo sobre as pessoas, onde ela nunca vai conseguir fazer o perfeito sacrifício. E eu falo isso, pessoal, com todo o temor diante de Deus. E eu não estou falando aqui do que eu aprendi em outra igreja ou do que eu tenha aprendido com alguém. Mas quando você vai buscar na palavra de Deus, no Evangelho, a gente encontra falando sobre Cristo, que Ele é o último sumo sacerdote, aquele que fez o sacrifício perfeito, e depois dele não existe mais sacrifício. O sacrifício de Cristo é perfeito e suficiente para nos justificar, para perdoar os nossos pecados e para a vida de qualidade que é tão pregada dentro destas igrejas que falam de vida, da teologia, que pregam a maldita teoria da prosperidade. Isso não é bíblico, isso não existe, e por mais que eles procurem justificar através de algum versículo essa prática, você pode perceber que o contexto do versículo e do que eles trazem não estava falando de prosperidade, riquezas, e sim de salvação, e sim de perdão de pecados. Você pode perceber, tudo que eles trazem e tudo que eles fazem é voltado para a questão material, para você ou para nós, né, na época, glorificarmos a Deus com uma vida próspera, uma vida de qualidade, que a gente tem que comer o melhor dessa terra, que a gente tem que ter o melhor carro, que aonde eu pisar a planta dos meus pés ali vai ser meu. E isso vai sendo incutido na mente das pessoas, assim como foi na minha durante muito tempo. E você acaba tendo isso como uma coisa boa e que é a vontade de Deus. Mas na verdade, não é a vontade de Deus. O que eu quero dizer? Eu não estou falando aqui que Deus não quer que você tenha uma casa. Não é isso. Eu não estou dizendo aqui que Deus não quer que você tenha um carro. Eu estou dizendo que esse não deve ser o meio final. Ou seja, eu preciso ter o carro porque só assim, o melhor carro, porque só assim eu vou glorificar a Deus. Eu preciso ter a melhor casa porque só assim eu vou glorificar a Deus. Eu preciso ter o melhor emprego, eu preciso ter as melhores roupas porque só assim eu vou glorificar a Deus. Não. Isso é uma mentira e isso é uma prática diabólica que é pregada dentro da Igreja Universal e dentro de todas as outras igrejas que nasceram, que são dissidentes dela. Então, mas eu não posso falar das outras. Eu vou falar da Igreja Universal porque foi onde eu cresci, é onde eu parcialmente, tudo que eu sabia de Evangelho foi aprendido dentro dessa instituição. E muitas vezes eu critiquei aí os irmãos de outras denominações, de outras igrejas, e igrejas sérias, igrejas históricas no Brasil, dizendo que não valia de nada o conhecimento, que a fé é prática, a fé é violenta, que a fé é sacrifício, porque a fé é isso, a fé é aquilo. Por quê? Porque é o que a gente aprende. Então, a gente começa a questionar. Primeiro, eu comecei a questionar ali os ensinos. E quando eu falo comecei a questionar, não é que eu fui nas pessoas ou no pastor e falar, pastor, você está pregando errado. O questionamento era meu, naquilo que eu ouvia, naquilo que eu mastigava com a cabeça. Você precisa pensar com isso aqui. Você precisa mastigar a informação que você está recebendo com isso aqui, com a mente. Então, conforme eu ia recebendo a informação, eu começava a mastigar e falar, poxa, peraí. Tá bom, vida de qualidade, glorificar o nome do Senhor Jesus, perfeito sacrifício, oferta para mostrar minha fé. Mas
com base no quê? Qual é a base que ele está tirando para dar sustentação àquilo que ele está pregando e eu pegar essa base e sustentação para poder aplicar? E eu via que não fazia sentido. Eu falava, meu Deus, eu fui perdoado pelos meus pecados. A vida podre de sujeira, de mentiras, de adultério, promiscuidade, toda a sujeirada que eu vivia, tudo de ruim que eu fiz para minha vida, que prejudicou de certa forma, direta ou indiretamente, algumas pessoas, amizades que foram desfeitas por conta de dinheiro. E eu era essa pessoa ruim, eu era essa pessoa mal, que vivia fora dos padrões de um cristão, mesmo dentro da igreja. Ninguém sabia, mas eu sabia o que eu fazia de mal. Quem era eu para, diante de uma campanha, seja ela a campanha que fosse, campanha de justiça, campanha do basta, campanha disso, daquilo, outro, quem era eu? Aquele pecador que pela misericórdia e graça de Jesus foi perdoado, quem era eu para colocar Deus na parede e falar, ó Deus, eu não aceito essa vida, eu não aceito essa miséria, eu não aceito essa situação. Lembrando que eu era o cara que estava mentindo para a esposa, no caso para minha ex-esposa em casa, era o cara que enrolava as pessoas para poder levar benefício, para ganhar dinheiro. E agora eu estava colocando Deus na parede porque fazia alguns meses que eu não vivia mais aquele pecado, que eu não errava mais naquelas coisas, mas que eu estava errando em outras. Ou seja, não havia perfeição e nunca vai haver perfeição em mim. Não vai haver perfeição em ninguém, mesmo que você entregue sua vida ao Senhor Jesus, que você procure andar num caminho de retidão, num caminho de obediência. Nós precisamos da graça, nós precisamos da misericórdia dele todos os dias. E não compete a mim achar que eu já fiz suficiente. Se a minha vida inteira eu nunca mais cometer os erros que eu cometia no passado e procurar não fazê-lo e não cometer nenhum outro, ainda assim não me garante, não me dá direito a achar que eu posso dar uma ordem, eu posso determinar alguma coisa diante de Deus. Então isso é um ensino mentiroso, é um ensino do próprio mal, do próprio diabo que tanto eles pregam. Então, quando eu quero dar ordem a Deus a meu respeito, quando eu quero dar ordem a Deus por algo que eu estou fazendo, eu estou dizendo o seguinte: olha, Jesus já fez a parte dele, agora eu vou fazer a minha, porque o que Jesus fez não é suficiente para me ter uma vida de qualidade, como se a morte dele na cruz fosse para me dar uma vida de qualidade, fosse para me dar um carrão, um casão, ou uma empresa próspera. Isso aí é consequência do meu trabalho. Se eu faço as coisas certas, se eu honro a Deus, se eu faço o que eu tenho que fazer, dentro do que é correto, do que é ético, do que é moral, ainda assim, Deus não tem obrigação de me abençoar. O se Ele me dá é graça. Tá, mas Ele me deu. E agora o que eu faço? Agora eu glorifico Ele andando num carrão maravilhoso do ano. Agora eu tenho uma casa grande, imensa, que eu vou lá e mostro, dou testemunho e falo: olha, eu morava na favela, eu morava num barraco, eu morava em 2 cômodos com rato, e agora eu moro nessa casa aqui. Olha só que casa maravilhosa, casa imensa. Tá bom, você mora nessa casa toda, mas aí você acha que está glorificando a Deus? Quando na verdade tem tanta gente precisando ser salvo. E você está achando que você está glorificando a Deus porque você está aí nessa casa grande, porque você dirige um carrão blindado hoje, porque você anda de helicóptero. Então, assim, é um ensino que é errado. Pessoal, sempre que eu falo e sempre que eu falar, em qualquer vídeo que eu faça, mencionando a Universal, eu não saí da Igreja Universal por conta de dinheiro, porque a Igreja Universal pede dinheiro. Eu não saí da Igreja Universal por conta das campanhas. Isso, hoje,
É uma prática que de cara, logo eu já sairia. Mas eu não saí por conta, não foi o valor, não foi o dinheiro, não foram as propostas, as campanhas, as fogueiras santas. Eu saí da Igreja Universal porque o ensino é errado. Porque o ensino dela ela não nos faz confiar e colocar nossa esperança no Cristo, independente do que a gente receba aqui nessa terra. Lembrando, a nossa esperança é no porvir. A gente vai viver as dificuldades aqui, nós teremos dificuldades, nós teremos escassez, e nem sempre é o diabo. Nem sempre é o diabo. Eu costumo dizer que uma das coisas que também que me fizeram perceber que a igreja ela não era o lugar certo para eu buscar e conhecer a Deus, era justamente isso. Porque sempre que eu errei, porque sempre que eu menti, porque sempre que eu me prostituí, porque sempre que eu traí, e vinha o arrependimento depois, eu falava assim: ah, diabo, eu não vou deixar mais você me usar. Ah, diabo, eu não vou cair mais nas suas sugestões. Veja, eu não estou dizendo que o diabo ele não atue. Porém, eu estou dizendo aqui que o meu pecado era meu. Na realidade, eu fazia o que eu queria. Ninguém me obrigava, eu fazia o que eu queria. Ah, o diabo sugestionou. Tá bom, sugestionou, mas ele não me obriga. O diabo não tem poder sobre mim. O diabo não tem poder sobre nós. Então fique em paz, fique à vontade de você avaliar o que eu estou falando aqui e colocar diante do que você está vivendo, do que você viveu, das gratidões. Por que eu não saí antes da Universal? Porque eu não sabia que ela não era saudável. Porque na minha cabeça era assim: poxa, minha mãe foi curada, Deus está aqui nesse lugar. Só que o Evangelho, a gente não pode avaliar uma igreja por conta dos seus milagres. A Bíblia fala que nos últimos dias milagres espetaculares, coisas absurdas aconteceriam. Tudo em nome de Jesus. Mas qual Jesus? Qual Jesus? Entende? Então, nem todo milagre é de Deus, nem todo milagre foi por conta do Senhor Jesus. Não estou dizendo que não aconteça milagres. Minha mãe foi curada, minha mãe usou a fé, graças a Deus. Mas independente do lugar que ela estivesse, a misericórdia e a graça de Deus curou ela. É isso que eu estou dizendo. Não importa o lugar. Eu naquela noite, naquela quarta-feira, que eu esperei o dia inteiro para chegar à noite e conversar com Deus, se eu tivesse feito isso no meu quarto, no banheiro, dentro do carro, seja ou fosse em qualquer igrejinha, grande, pequena, não importa. O que valeu foi a sinceridade. Eu consegui encontrar sinceridade na mentira que eu vivia, porque a sinceridade é a que nos liberta. Quando você é sincero e você confessa o seu pecado, Deus, o próprio Espírito Santo te convence do pecado. A partir dali, agora, é o quê? É viver em obediência à palavra dele. É viver em obediência ao Evangelho, ao que ele determina que nós façamos. Mas como você vai ter como base o Evangelho se a igreja não... Se a instituição ela não ensina nós sermos dependentes da palavra de Deus, ela ensina a gente a ser dependente de campanhas, de votos, de propósitos que a gente faz. Ou seja, eu estou na situação que eu estou hoje maravilhosa, não estou falando de mim, estou dando um exemplo. Ou você chegou onde você chegou, você tem tudo hoje, você tem uma vida de qualidade, o casamento foi restaurado, amém, graças a Deus por isso, você tem uma casa boa, um carro bom e tudo mais. Isso não é obra do que você fez, isso é obra do que Cristo fez. Porque se Ele não quiser te abençoar, Ele não te abençoa e pronto. E Ele não precisa te falar por que Ele não vai te abençoar. Deus não precisa dar justificação ou justificativa. Ele é Deus, amigo. Ele fazendo ou não, Ele é Deus. O caráter, a conduta não muda. Agora a gente acha que porque eu deixei de fazer ou de viver uma vida errada, agora eu posso dar ordem, posso determinar vitórias.
Por que que tem tanta gente dentro da igreja que nunca vai ver essas grandezas? Porque Deus não permite, porque se Deus abençoar essa pessoa da forma que ela acha que ela tem que ser abençoada, ela vai se perder. Ela não tem estrutura. E quando eu falo estrutura, é estrutura espiritual. Tem gente que está 10 anos dentro da igreja achando que vai ser rico. E desculpa, não vai ser. Não vai ser porque Deus não quer. Não vai ser porque não é isso que glorifica a Deus. Quando você entender isso, quando você entender que não bens, que não são coisas que glorificam a Ele, mas é uma conduta, mas é o caráter, não é o templo, parede que você tem que investir, mas é o templo, pessoas. Quando você quer ser rico tão somente para achar que você vai glorificar o nome dele, vai glorificar Deus porque você tem uma série de coisas, que você é mega milionário, que são poucas pessoas, mas vamos lá, que você é mega milionário, você acha que você está glorificando a Deus, você passa na rua diante de um templo, que ali sim é o templo onde habita Deus, ou deveria habitar, e você não faz nada, porque você acha que não, agora o meu testemunho está na televisão, eu vou abençoar, vou glorificar Jesus, e muitas pessoas vão vir. Não, você vai trazer pessoas egoístas, pessoas avarentas. As pessoas, quando elas veem algum chamado na igreja, da igreja na TV ou na rádio, quando ela vê esse tipo de chamado, ela não vai para conhecer o Cristo. Ela não vai porque ela tem sede de preencher aquele vazio que eu tinha dentro de mim, que eu cometia tudo que eu cometia de errado, buscando o prazer desse mundo, mas a felicidade não existia. A felicidade só entrou na minha vida quando Cristo entrou. Então, essas pessoas, quando elas chegam na igreja, que a gente faz o trabalho de evangelização achando, poxa, essa pessoa aqui, se ela morrer hoje, ela vai para o inferno, ela está vivendo uma vida de vício, promiscuidade, ela rouba, ela se prostitui, é a prostituta, é o ladrão, é o drogado, é quem está brigado, é quem tem ódio. Aí você pensa, pô, estou levando ela para a igreja, ela vai ouvir a palavra de Deus, vai se arrepender do pecado dela, e ela vai ter uma conduta cristã, ela vai começar a caminhar. Aí chegava na igreja no domingo, é propósito, é 40 minutos falando de dízimo, é mais 20 falando do propósito, e coloca um fardo sobre a pessoa, porque se ela não tiver, ela é fraca. Porque como é que você não consegue colocar uma oferta de R$10 para a sua vida mudar? Como se a sua vida fosse mudar por conta de R$10, como se a sua vida fosse mudar por conta de R$1.000 que você coloca no envelope. Não muda. Eu fiz muito, coloquei muito dinheiro naquela porcaria daquele altar de pedra, e a minha conduta de imoral nunca mudou. Mas quando Jesus entrou na minha vida, não precisou de sacrifício, o sacrifício dele foi suficiente. Eu fui liberto pela misericórdia e graça dele. Pessoal, eu estava dentro da igreja, nesse grupo, agente da comunidade, vou falar dele também, evangelizando de uma forma completamente diferente do que era a orientação, de chegar nos lugares. Então assim, eu já estava passado ali 6 meses ou 7 meses, eu já estava auxiliando no grupo, agente da comunidade, responsável, tinha uma pessoa acima de mim que eu me reportava a ela, e responsável já de núcleo, fazendo núcleo no bairro do Jardim Celeste. Quem me conhece vai saber, quem me conhece sabe o que eu levava e o que eu falava. Então a orientação era: chega no bairro, chama as pessoas, faz oração forte, liberta, como se a minha oração fosse libertar alguém. Então a oração forte não liberta. Não estou dizendo que o diabo não tenha que sair, mas o diabo não sai por conta de oração forte, o diabo sai porque a palavra entra e aí não encontra lugar para ele. Então a palavra entrou, você creu, vive em obediência, o diabo já não pode nada contra você. Não sou eu que estou falando, não é a minha opinião, é o que a Bíblia fala. Uma casa vazia, o diabo faz a festa. Uma casa que tem a palavra de Deus dentro e você crê, uma casa que tem um evangelho ativo, o diabo não pode ficar. Então eu fazia um trabalho diferenciado, não só eu e minha esposa e as pessoas que estavam com a gente. E cada evangelista que me acompanhava,
eu falava, olha, cuidado com que não seja radical, não pegue uma ideia como verdade absoluta. Avalie, vai na palavra de Deus, vai aqui, tá vendo? Ó, medita nisso aqui, vê se é isso mesmo. E as pessoas, elas estão tão doutrinadas naquilo que o pastor falou, o bispo falou, nossa, Deus falou, eu vou fazer, eu vou pular de cabeça, e aí se arrebenta todinha. Então, eu tô vendo aqui que agora, não vou nem prometer que vai ser 4 vídeos, eu tô vendo que vão ser muitos vídeos, e eu espero que eu consiga ajudar cada um de... Eu espero que o Espírito Santo convença e possa te dar segurança para você tomar a decisão de sair desse lugar. Só para dizer, eu nunca saí da presença de Deus. Hoje eu frequento uma igreja séria, que prega o Evangelho, que nos faz depender tão somente do Deus, mas independente do que Deus possa nos oferecer, independente das coisas que Ele possa vir me abençoar e me dar, isso é graça, Ele não tem obrigação, mas o que eu quero do Cristo é que a minha vida, o que eu possa me parecer com Ele mais e mais, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa refletir Ele. E Jesus não precisa fazer mais nada por mim, tudo que Ele podia fazer, ou podia e fez, foi morrer naquela cruz pelos meus pecados, me justificar diante de Deus e me dar salvação. A minha salvação não é pelo que eu faço, não é pelo que eu dei, mas pelo que Ele fez, pelo que Ele deu. Eu creio que Ele morreu naquela cruz por mim, e eu vivo em obediência à palavra dEle. Isso é suficiente para eu ser salvo. Não preciso de fogueira santa, não preciso de propósito, não preciso subir no monte, não preciso de nada disso. É crer na palavra, crer no Evangelho, crer que Ele morreu por você, crer que todos os pecados nele, quando você crê, Ele te livra, Ele te liberta. Agora é viver em obediência, não é sacrifício, é obediência. E vamos para o próximo vídeo. Deus abençoe a você que veio até aqui.